Olá, boa noite a todos. Com muito prazer que eu dou início, a mais uma live aqui promovida pela Oliche. Eu me chamo Leonardo Araújo, sou médico aqui da Oliche e hoje iremos tratar sobre TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade no isolamento social. Primeiro eu vou partir do pressuposto de que não sabemos o que é TDAH e vou fazer uma breve definição. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele costuma ser manifestado por sintomas e sinais de desatenção, impulsividade e hiperatividade. Só que isso só se configura enquanto um transtorno quando gera um certo prejuízo social, acadêmico e emocional, tanto para esse paciente como para as pessoas que vivem com ele, assim como sua família. Mas antes da gente aprofundar no tema do déficit de atenção e hiperatividade, eu acho importante a gente definir ainda um pouco a atenção. A atenção seria o processo pelo qual nossa consciência é direcionada a um estímulo. Esse estímulo pode ser de qualquer natureza. Pode ser interno, externo, por exemplo, um objeto, um animal, uma pessoa, ou interno, um pensamento, uma emoção, um sentimento que a gente esteja tendo. E essa atenção pode ser voluntária, quando de maneira ativa eu busco me concentrar em alguma coisa, ou ela pode ser passiva, quando frente a qualquer evento externo, minha atenção fica flutuante. Por exemplo, eu estou aqui estudando e de repente acontece um acidente de trânsito. Aí minha atenção é voltada para aquilo de maneira involuntária, passiva. Aí tem esses dois tipos de atenção. No paciente portador do déficit de atenção e hiperatividade, nós temos principalmente uma dificuldade de sustentar essa atenção voluntária, ao passo que a atenção passiva ela fica muito fácil de ser deslocada. Frente ao isolamento social, a atenção ela perde um pouco das suas características e da sua força enquanto afeto, no sentido de que a gente costuma demandar mais atenção, concentração naquelas atividades que a gente gosta. Só que com o isolamento social, com essa rotina mais restrita da qual a gente está vivendo agora, faz com que não consigamos simplesmente criar um repertório maior de atividades. Então, quase todos os dias a gente está fazendo a mesma coisa e isso faz com que a atenção, ao longo do tempo vá se perdendo, vai se tornando flutuante, a gente vai ter dificuldade de concentração, mas isso não se configura num transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que, por sua vez, é um transtorno crônico que se inicia na infância, antes dos 12 anos. E é muito importante a gente falar em TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, enquanto uma condição, enquanto transtorno, enquanto a condição médica, psicológica, que demanda um tratamento. Porque quando nós tiramos o crivo moral das pessoas que são portadoras destes transtornos, nós iremos estigmatizar. É muito comum os pacientes portadores de TDAH, quando não recebem um diagnóstico correto, nem um tratamento, eles serem lidos pelos demais como pessoas preguiçosas, impulsivas, irresponsáveis, que não conseguem manter o foco, nem serem disciplinados o suficiente para conseguir seus objetivos na vida. Para se ter noção e ter maior poder em relação a um transtorno, conseguir entender dessa forma, o DSM, que é o nosso manual de diagnóstico da psiquiatria, categorizou o TDAH, colocou ele numa caixinha dos transtornos do neurodesenvolvimento. O que isso quer dizer? Para se ter uma noção, a gente pegou, fez um estudo com pessoas que tinham diagnóstico de TDAH e as que não tinham diagnóstico de TDAH. E fez uma comparação através de ressonância nuclear magnética encefálica. O que foi que se viu? Que o cérebro dessas crianças portadoras de TDAH possui um volume cerebral menor e uma espessura menor, sobretudo na região pré-frontal. O que é isso, Léo? Onde é que fica? Essa região fica aqui, na frente, região pré-frontal, está diretamente ligada à nossa capacidade de estar atento, de manter o foco e também da questão da hiperatividade, da impulsividade. Ela funciona quando trabalhando de maneira adequada, como o nosso freio, Então, imaginando que menor, com funcionamento disfuncional, a gente imagina que a pessoa de fato perca o freio, fique mais impulsiva e tenha uma atenção flutuante
né, se disperse de maneira muito mais rápida do que quem tem essa estrutura cerebral intacta. Vale ressaltar que o diagnóstico do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, devido a essa questão de ser um transtorno do neurodesenvolvimento, nós precisamos entender que ao longo da infância, o cérebro, o sistema nervoso central como um todo, ainda permanece em processo de amadurecimento. E lá por volta dos 6, 7 anos, acontece o que a gente chama de poda neural. O cérebro, ao amadurecer, vai fazer com que ele se desligue de conexões que não sejam tão produtivas, né? No entanto, esse amadurecimento só costuma acontecer nos portadores de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade mais tarde. Por isso, a manifestação dos sinais e sintomas do transtorno costumam acontecer por volta dessa época de 6 a 7 anos até os 12 anos, sobretudo de hiperatividade, porque essa poda neural acontece mais tarde, né, por volta dos 10, 12 anos, como eu havia mencionado. O déficit de atenção e hiperatividade acontece principalmente em meninos. Para se ter uma noção, por exemplo, 5% de todas as crianças podem ser portadoras de TDAH no mundo inteiro. 4 delas são meninos e uma menina. Na verdade, tem-se uma dúvida se de fato essa desproporção existe mesmo ou por conta de que nas meninas ocorre mais a predominância de sintomas de desatenção, enquanto que nos meninos nessa faixa etária, como é de hiperatividade, de impulsividade, chama mais atenção, salta mais aos olhos, né? E isso acelera o processo de diagnóstico, o que é muito importante, porque um diagnóstico precoce, um tratamento precoce, pode vir a mudar a biografia inteira dessa pessoa. Ela pode ter uma vida muito mais funcional e conquistar relacionamentos afetivos mais duradouros, empregos melhores, maior nível de escolaridade durante toda a vida. Então, o diagnóstico é fundamental e o tratamento precoce dessa condição. Perguntando de causas, né, que foram algumas das perguntas que nos foram enviadas aqui, o TDAH não tem uma causa única, né? Isso que eu falei em relação ao desenvolvimento cerebral pode ser devido a diversos fatores, sendo genético um deles e muito importante, né? A heredabilidade genética familiar é muito importante no TDAH. Fatores pré-natais de exposição ao cigarro, ao álcool e outras substâncias da mãe durante a gestação também favorece o surgimento de TDAH, assim como alguns insultos, por exemplo, algum traumatismo crânioencefálico que afete essa área também pode fazer com que um indivíduo venha a desenvolver o déficit de atenção e hiperatividade. Sabe-se que crianças prematuras, com menos de 32 semanas e com baixo peso a nascer, por volta de 1.500 gramas, abaixo disso, estão mais propensas a desenvolver o transtorno. Não necessariamente ela vai desenvolver por conta disso, mas isso faz com que ela esteja em uma situação de maior vulnerabilidade para isso, né? A gente recebeu aqui perguntas relacionadas a sinais e sintomas, né, do transtorno. Então, os sinais e sintomas dos transtornos, eles podem variar bastante, sobretudo na idade da pessoa que se manifesta. Nos pré-escolares, abaixo de 6 anos, nós vamos ver uma predominância de sintomas de impulsividade e de hiperatividade, né? Aquela criança que não consegue ficar quieta, que escala as coisas, que não espera a sua vez de falar, que com frequência interrompe o outro, que não consegue seguir as regras de um jogo e por isso normalmente ela está sendo distanciada pelos seus pares, assim, fazem poucos amigos. Enquanto que ao passo em que vai se tornando adolescente, esta criança tende já a ficar mais com a predominância de sinais e sintomas de ordem da atenção, né? De se falar com ela e ela não estar atenta, de esquecer com frequência as atividades que deveria, de estar fazendo uma prova e errar apenas por detalhes, não conseguir focar durante muito tempo, durante uma tarefa, ela não levanta numa sala de aula, né? Seria algo muito inadequado, mas ela com certeza está muito inquieta, batucando os dedos, balançando a perna durante todo o período em que se permanece sentada, e isso gera sofrimento,
né? Já na fase adulta, os sintomas já podem mudar, no sentido de que eles podem trazer dificuldade em manter uma carreira, um foco, um interesse, né? Você vê normalmente mudando sempre de estratégia, de planejamento, com dificuldade de concluir um trabalho, de concluir um objetivo de vida, né? Justamente por dificuldade dessa função executiva, de se planejar, de se manter focado naquilo que se deseja e de concluir. Então, isso é muito comum nessa fase dos sinais e sintomas no adulto, né? Enquanto diagnóstico, é muito importante a gente pensar no que o DSM traz, né? Ele traz, o DSM que eu havia dito do manual, né, de psiquiatria, uma característica bidimensional. Mas assim, o que é isso, Léo, bidimensional? Ele categoriza as pessoas enquanto podem apresentar sintomas de desatenção e sintomas de hiperatividade e impulsividade. Ou seja, uma pessoa que tem TDAH pode ter só desatenção e não ter hiperatividade e impulsividade, enquanto pode ter hiperatividade e impulsividade e não ter desatenção, ou um outro especificador que ele traz, que são 3, o fator combinado, o especificador combinado, né, no qual ele agrega tanto os fatores de desatenção quanto os fatores de hiperatividade e de impulsividade, né? No DSM, ele traz o seguinte, que para a gente dar o diagnóstico de TDAH, a criança precisa ter esses sintomas antes dos 12 anos de idade. Então um adulto que tem 20 anos, 25 anos, a gente vai buscar se antes dos 12 anos de idade ele já manifestava esses sinais e sintomas por um período de pelo menos 6 meses e que não pudesse ser explicado por uma outra condição que venha, porventura, a mexer com a atenção, com a hiperatividade e impulsividade, como ansiedade, como um transtorno de humor, como o uso de substâncias, como a condição orgânica, como uma tireoidopatia, como hipertireoidismo, hipotireoidismo, uma intoxicação por chumbo, por exemplo, né? Então, assim, é muito importante que essas condições sejam excluídas para que se possa dar o diagnóstico de TDAH. Existe um checklist, né, na verdade, de que a pessoa precisa de 6 desses 9 sintomas de cada categoria dessa, para que a gente possa dar o diagnóstico. 6 de desatenção, pelo menos, ou 6 de hiperatividade, ou como eu havia dito, pode pontuar de um lado ou do outro, e assim a gente faz o diagnóstico combinado, né? Mas sempre trazendo que ao longo da vida os sintomas de impulsividade e hiperatividade tendem a diminuir e acabar prevalecendo os sintomas de desatenção e de falta de planejamento. Tem uma pergunta aqui. Então, diagnóstico pelo exame de ressonância. Excelente pergunta. Está perguntando se o diagnóstico de TDAH é feito pela imagem de ressonância nuclear magnética. Não. O diagnóstico de TDAH não precisa de nenhum exame, né? Não existe nenhum exame para que a gente dê o diagnóstico de TDAH. O que acontece é que foi visto que crianças com TDAH têm, de fato, um volume cerebral menor e uma espessura menor nessa área pré-frontal, mas não necessariamente todo mundo que tenha redução da espessura do córtex pré-frontal ou diminuição do volume cerebral tenha TDAH. Então, o diagnóstico é clínico e não existe, de fato, nenhum exame que confirme esse diagnóstico, né? A gente tem que estar sempre atento às manifestações dos sinais e sintomas, como eu havia dito. Por exemplo, de desatenção, que são 9 lá listados, né? Essa criança, ela tem dificuldade de se manter atenta, tem dificuldade de, por exemplo, além de se manter atenta, concluir com frequência os deveres de casa. Essa criança, com frequência, perde os instrumentos que ela deveria estar usando para concluir aquela tarefa. Ela tem um comportamento evitativo frente àquelas tarefas que vão exigir dela um maior esforço cognitivo no que cerne à concentração e aumento de ansiedade. Então, é isso que faz com que a gente dê o diagnóstico. Assim como de hiperatividade. É uma criança que não consegue ficar parada, parece que está sempre ligada, fica em pé, quando na verdade se esperaria dela um comportamento diferente, mais contido, menos hiperativo, né? Sempre está interrompendo o outro. Então é isso que a gente faz, né? Excluir algumas doenças que podem confundir, vir a causar atenção prejudicada, hiperatividade e impulsividade,
mas não existe nenhum diagnóstico, não existe nenhum exame que a gente confirme de fato o TDAH, é um exame clínico. Todo mundo tem TDAH, pode ocorrer em qualquer época da vida? Pronto, pergunta a doutora Larissa Couto. Então, Lari, é o seguinte, obrigado pela pergunta. O TDAH, a gente imagina que por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, ele pode ser diagnosticado mais tarde, sim, fato. No entanto, deve-se buscar na história dessa pessoa esses sintomas dos quais eu citei antes dos 12 anos de idade. Entendeu? Isso é muito importante até a gente trazer um pouco da epidemiologia, porque, por exemplo, daqueles 5% das crianças que têm TDAH, cerca de metade delas não conseguem pontuar nos critérios diagnósticos enquanto adulto para o TDAH. Ou seja, metade delas se curam, né? Porque elas não conseguem mais pontuar. É verdade que muitas delas trazem ainda muito prejuízo funcional e sintomas de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas não conseguimos pontuar o suficiente para fechar o diagnóstico, entendeu? Mas o diagnóstico pode ser feito em qualquer época da vida, sim, mas sempre trazendo as questões relacionadas à infância. Deixa eu ver aqui outra pergunta. O adolescente que já está em tratamento com medicação poderá deixar de tomar a medicação em algum momento da vida? Márcia Baqueiro. Então, o que acontece? Os medicamentos para o TDAH são medicamentos estimulantes, né? E, como todo medicamento, ele traz efeitos colaterais que muitas vezes fazem com que esse medicamento seja descontinuado. É obrigatório que toda criança que esteja em tratamento com estimulante continue tomando por toda a vida? Não, porque ele pode fazer parte daquela metade que eu falei em que os sintomas remitem na fase adulta, no final da adolescência e na fase adulta, né? E falando um pouco de efeitos colaterais, na verdade eles são dos motivos pelos quais as pessoas deixam de tomar a medicação. Muitas mães vão se queixar, mães principalmente, pais, familiares e professores, né? Vão se queixar de que essa criança perdeu peso, tem problemas de insônia, dores de cabeça, e de fato o uso continuado do metilfenidato, né, ele pode de fato gerar uma velocidade de crescimento menor e uma quantidade de centímetros menor na fase adulta quando usado de forma continuada, cerca até de 2 centímetros. Por isso é muito importante na primeira consulta a gente pesar a criança, medir a criança e ir avaliando, né, ao longo do tempo o poder de interferência desse remédio nessas circunstâncias. Inclusive, por isso que é uma prática comum não se administrar o medicamento quando a criança não precisa ir para a escola ou não está envolvida em atividades que exijam uma cognição muito exacerbada, digamos assim, que a gente chama de finais de semana livre de drogas, né? Livre dos medicamentos estimulantes. O que gera uma pergunta recorrente, que é o seguinte: fala, Léo, como é que você prescreve um remédio estimulante para uma criança hiperativa? Eu não consigo entender, né? Às vezes isso dá um nó mesmo na cabeça da gente, mas é o seguinte: nessa região que eu havia falado, pré-frontal, existe, através de exames de tomografia com emissão de positron, que na verdade é o seguinte, positrons, que ele vai marcar o funcionamento dessa área. Viu-se o quê? Que nessa área existe uma menor quantidade de dopamina e noradrenalina. E é justamente pela menor quantidade de dopamina e de noradrenalina nesta região, em uma delas, né, mas principalmente nessa, faz com que a criança esteja mais agitada e mais desatenta. Por isso que os remédios estimulantes fazem com que ela mantenha o foco, porque ela não vai atuar aumentando a quantidade de dopamina de forma direta. Mas, por exemplo, eu tenho um neurônio aqui, tenho um neurônio aqui, certo? Aqui eu vou liberar dopamina para atuar nesse neurônio junto com a noradrenalina. Depois que isso é atuado, ela volta para o meio e é reabsorvida por esse neurônio. O que é que o remédio faz? Ele impede que seja reabsorvida essa dopamina e noradrenalina, fazendo com que ela continue aqui, nesse espaço, atuando neste neurônio, para que mantenha essa criança focada durante mais tempo. Isso é muito comum no que vocês podem falar assim: ah, meu filho é desatento, mas quando está no videogame,
ele consegue passar horas, enquanto que no colégio, em casa, quando está fazendo atividade física, ele não consegue minimamente se concentrar por muito tempo, não consegue fazer o dever. Então, o que é isso, né? A atividade, como eu falei antes, a atenção está muito voltada à afetividade, aquilo que nos traz prazer e interesse. O videogame traz um prazer muito imediato, por exemplo, né? Ou seja, a todo instante tem dopamina ali, o que faz com que ele consiga minimamente ficar focado. Muitas luzes, muitos estímulos, né? Uma recompensa muito rápida, ele passa de fase, ele consegue zerar. Então, assim, até no nível de autoestima, é algo que ele consegue objetivamente concluir. Então, isso dá uma satisfação, isso libera dopamina, isso faz com que a atenção e a hiperatividade dele dê uma acalmada. Entenderam? Tem uma pergunta aqui. O TDAH pode ser desenvolvido por fator emocional ou não? Então, o TDAH é uma doença que não costuma vir sozinha, Gabriel, né? Existem fatores comórbidos, ou seja, que vêm junto com o TDAH, né? Como o transtorno opositor desafiador, transtorno de conduta, transtorno de humor, uso de substâncias, inclusive em desfechos piores até o suicídio. O que a gente entende é que ele pode estar junto dessas condições, mas essas condições por si só não são capazes de desenvolver o TDAH. O que acontece, por exemplo, é um déficit de atenção quando a pessoa, por exemplo, está deprimida. Em nível cognitivo, a depressão, quando o humor está rebaixado, pode vir a tocar na atenção e fazer com que a pessoa fique com dificuldade de se manter atenta, entendeu? De demonstrar interesse nas coisas, mas isso não se configura no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como é classificado nos manuais diagnósticos, porque não veio junto à infância, não tem todos aqueles outros critérios que eu havia mencionado anteriormente, entendeu? Mais uma pergunta. O autista leve pode desencadear um TDAH? Muito interessante essa pergunta. O TEA, que é o transtorno do espectro autista, também está dentro daquele pacote que eu falei do DSM, dos transtornos de neurodesenvolvimento, né? O TEA leve não pode desenvolver o TDAH, mas um paciente com TEA leve pode ter um déficit de atenção com hiperatividade, sim. O fato de ter o autismo não exclui a possibilidade do indivíduo ter o diagnóstico de TDAH. Né? Mas o TEA em si ele não faz com que o paciente tenha o TDAH, mas eles podem coexistir juntos. Mais uma pergunta. O adolescente que já está em tratamento com medicação poderá deixar de tomar a medicação em algum momento da vida? Foi como eu havia mencionado anteriormente. Sim, ele pode, né? Pode fazer esse teste, é possível, mas na recidiva dos sintomas é mais apropriado que ele retome o uso dos medicamentos. Fala assim, por que, Léo? Qual a importância desse tratamento para além das questões de cognição e impulsividade? A gente sabe que os desfechos dos pacientes que não fazem um tratamento são piores. Piores em que sentido? Né? São pacientes que se envolvem em maior acidente em casa, domésticos das crianças, maiores acidentes automobilísticos por impulsividade de direção irresponsável, maior uso de substâncias ilícitas, estão mais propensos a desenvolver transtornos de conduta, depressão e desfecho de suicídio, né? Mas um adolescente que está em uso de tratamento, está estável, né? A gente tem que avaliar por quanto tempo, o que é que ele usa, houve remissão dos sintomas mesmo, a gente pode tentar o desmame sim, mas se esses sintomas voltarem é mais apropriado que ele, de fato, volte a tomar medicação, né? Por esses desfechos que eu falei, além da esfera social, de subemprego, menor nível de escolaridade, às vezes gera ansiedade de desempenho por ver os colegas conseguindo maior status social, por conseguir concluir a faculdade, fazendo pós-graduação, enquanto ele meio que está estagnado nisso por conta de um prejuízo de atenção que pode ser facilmente regulado através da medicação. Léo, como diferenciar a alteração do neurodesenvolvimento, TDAH, de alterações comportamentais do estilo de educação, por exemplo? Pronto, de Adriana. Muito legal a sua pergunta, Adri. É muito importante a gente tentar entender e tentar desmistificar, tirar do crivo moral o diagnóstico de transtorno deficiente de atenção e hiperatividade, né?
Como diferenciar isso? Como eu havia dito, é mais fácil para a gente, a partir dessa poda neural dos 6 aos 7 anos, né? Essa criança está sempre nesse processo de hiperatividade. Mas estudos mostram que crianças, até 1 ano, elas já começam a demonstrar alguns sinais sugestivos de TDAH, como choro irritado, problemas no sono, né? E o DSM traz que, assim, uma criança que, da questão do limite social imposto pelos pais, o que é que pode diferenciar isso? Sempre ela vai ter esse mesmo comportamento em ambientes diferentes. Não é que se o colégio consegue uma contenção de comportamento muito eficiente e em casa não, provavelmente não é TDAH, né? Ou seja, tem que estar presente em mais de um ambiente, e isso favorece o diagnóstico. É assim em casa, é assim na escola também, é assim quando vai brincar com os colegas, é assim em uma atividade ou outra qualquer, ou seja, tem que estar presente em mais de um ambiente para se dar o diagnóstico de TDAH, e isso favorece quando a gente pensa num comportamento social dessa natureza, né? De um limite social. Entendi. Aqui tem uma pergunta muito legal, né? Que se a dificuldade de concentração na escola, por exemplo, é sintoma desse transtorno. Como eu havia dito, a dificuldade de concentração na escola pode sim, e normalmente é um dos sinais trazidos pelos professores, né? Principalmente na ordem da atenção e da hiperatividade, sendo a hiperatividade primeiro. Então, assim, os pais têm que ter os professores como aliados nesse processo, né? Sobretudo porque, uma vez que se estabelece o diagnóstico, é muito importante que essa criança tenha alguma diferenciação de cuidado dentro desse ambiente escolar, né? Algumas mudanças que podem favorecer o seu prognóstico durante toda a vida, como sentar mais próximo ao professor, o professor entender que ele deve ter um limite maior para a execução de suas tarefas, escolher um ambiente menos perturbador, onde essa atenção espontânea, passiva, não seja tão facilmente ativada, e sempre dar boletins diários do comportamento desse paciente para os pais. Outra coisa, existem medicamentos que eles têm a meia-vida muito curta, ou seja, você toma, depois de 4 horas o efeito passa. E muitas vezes essa parceria com os professores é muito legal, porque a criança pode vir a ter a necessidade de tomar um remédio na escola. Então, assim, é uma parceria fundamental que deve existir entre os professores e a família, visando o bem-estar de todos, né? Tanto do paciente, quanto da família, como dos colegas, enfim. Louise, meu filho está com 1 ano e 8 meses, ele está com dificuldade de falar e observo que ele não se concentra no que falamos. A partir de qual idade uma criança pode ser avaliada? Então, Louise, a gente pode notar essas questões, né, de choro irritado, de problemas de sono, até 1 ano de idade. Mas é mais complicado a gente ter essa avaliação depois, antes de 6 anos de idade, né? Porque é a partir daquele momento que a gente vai estar desenvolvendo o que a gente chama de função executiva, que é a capacidade de planejar e atuar frente a algum objetivo. Então, assim, tentar explorar numa criança de 1 ano e 6 meses uma atividade de função executiva, que seria, no caso, um dos primeiros sinais de comprometimento da atenção e de hiperatividade, anterior a isso não seria válido. Mas por volta de 4 anos, 3 a 4 anos, já é indicado sim. Já é indicado sim. A ansiedade, bastante comum nesse período de isolamento social, pode ser confundido com TDAH? Pode sim, Léo. O que é que acontece? A ansiedade, assim como os distúrbios de humor, eles podem vir a desencadear uma hipotenacidade, uma dificuldade de se manter atento, né? Um estado de tédio que impede com que se foque. Sobretudo nesse isolamento social, onde o futuro ainda é muito nebuloso, a dificuldade de planejamento se torna algo muito comum, né? As notícias todos os dias aparecem, mas nós não temos, de fato, uma data para que isto acabe. Então, isso gera uma certa ansiedade, mas não pode ser confundido com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade se esses sinais não vieram lá da infância, entendeu? Se foi algo recente, sem nenhum insulto
muito focal na questão do córtex pré-frontal, não. Mas pode ser confundido sim, mas é essencial uma história bem detalhada de quando esses sintomas surgiram e se não está atrelado à ansiedade, entendeu? A diurese diurna está associada ao TDAH? Não, não está associada ao TDAH, não há relação bem estabelecida sobre isso. Deixa eu ver uma pergunta aqui que me mandaram pra gente. Muito interessante. É possível tratar o transtorno sem medicação? Então, gente, o que é que a gente faz? A gente categoriza o seguinte: crianças em idade pré-escolar e crianças em idade escolar e adolescentes e adultos. Nas crianças em idade pré-escolar, o ideal é, ou seja, menos de 6 anos, o ideal é o tratamento de primeira linha, é o tratamento comportamental. Muitas vezes isso não traz resultados positivos. Né? Não trazendo resultados positivos e sendo muito grave, como expulsão do colégio, da creche, se envolver em brigas de maneira frequente, não conseguir minimamente segurar a mão dos pais ao atravessar a rua, ou seja, se expondo a riscos, aí se faz necessário o uso da medicação. Já as crianças a partir de 6 anos de idade, o tratamento de primeira linha é a medicação, que é associada à terapia comportamental, é mais benéfica, ou seja, a combinação delas duas é mais benéfica do que elas isoladamente, mas é fundamental sim o tratamento farmacológico, visando melhores desfechos desse paciente com TDAH. Existem diferentes tipos de TDAH e formas distintas de expressão desses sintomas. Lucas fez essa pergunta. Sim, Lucas, existe. A gente recai sobre o que nós havíamos mencionado sobre os especificadores atuais do DSM-5, né? Ele fala que existe o TDAH com predominância de sintomas desatentos, TDAH com predominância de sintomas hiperativos e impulsivos e o TDAH na sua forma combinada, quando se preenche critério tanto para o déficit de atenção quanto para a hiperatividade e impulsividade. Então, sim, existem esses tipos. Léo, pode-se ter só o déficit de atenção sem hiperatividade? Sim, pode. É justamente isso que a gente havia acabado de mencionar. Isso é mais comum nas meninas e com o passar dos anos, os sintomas de hiperatividade e impulsividade costumam diminuir e começar a prevalecer os sintomas de desatenção na adolescência e na fase adulta. Criança com mais de 1 ano e 8 meses que não fala e se comunica apenas com palavras distorcidas pode ser um sintoma de TDAH? Não necessariamente, porque aí neste caso ela traz mais um problema de linguagem e não de atenção e hiperatividade. Ela deve ser investigada sim para outros transtornos do neurodesenvolvimento, né? Avaliar antes disso até se ela está sendo bem estimulada, né? Mas não fala a favor de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não é o que salta aos olhos para a gente pensar logo nesse diagnóstico. Traumatismo craniano na idade adulta pode interferir na manifestação de sintomas? Lucas Portela, pode sim, como eu havia dito. Às vezes a pessoa não tem aqueles critérios na infância, mas um insulto nessa região, um trauma crânioencefálico, pode vir a desencadear sinais e sintomas compatíveis com a síndrome de déficit de atenção e hiperatividade, e esses pacientes costumam se beneficiar, sim, com os medicamentos estimulantes, né, favorecendo o que eu havia dito daquela maior quantidade de dopamina e noradrenalina naquela fenda sináptica, ou seja, entre um neurônio e outro, né, continua funcionando ali. Pergunta muito interessante aqui. Preciso colocar meu filho em uma escola específica ou ele consegue se adequar a qualquer escola? Não precisa seu filho estar em uma escola específica, né? Desde que ele consiga esse apoio dos pais, esse apoio do colégio, esse acompanhamento médico, psicológico, ele vai conseguir, com certeza, ter um desenvolvimento, né, adequado. A não ser que sejam casos extremamente graves, onde ele não consiga tolerar o medicamento, mas assim, o índice de sucesso com as medicações é muito alto, mais de 80%. Então, assim, a maioria dos pacientes consegue se beneficiar muito e ter uma vida normal
a partir do uso desses medicamentos, né? Combinado com a terapia comportamental, com certeza, para ajudar nessas habilidades sociais que às vezes fica prejudicada por conta justamente dessa impulsividade, de não entender muito bem o lugar do outro, da oportunidade do outro, do momento de fala, enfim. Léo, por ter TDAH, devemos restringir os jogos eletrônicos, televisão, coisas estimulantes, ou não afetam mais a criança com déficit de atenção? Então, a criança, na verdade, deve ter o tempo de tela, né, mexendo em celular, videogame, o mínimo possível, né? O ideal é que até pelo menos os 2 anos ela não tenha nenhum contato com tela. Inevitavelmente, isso, sobretudo agora na frente do isolamento social, onde muitas das aulas são online, né, isso é inevitável. Mas, assim, tentar fazer com que esta criança, ao estar direcionada a um momento em que ela necessita concluir as atividades escolares, diminuir ao máximo esses estímulos eletrônicos. Mas isso não deve ser uma regra, tipo assim, ela não deve nunca jogar videogame, não, isso não. Até porque é uma atividade que dá prazer, libera dopamina, ela acaba gostando mesmo, né? E consegue manter a atenção dela, inclusive quando ela não faz uso do remédio. Mas restringir o tempo de tela como um todo, tendo a criança TDAH ou não, é fundamental. Importante essa pergunta aqui. Como nós pais não ficarmos ansiosos vendo os nossos filhos tão agitados e sem foco? É inevitável, acho que, para todos os pais ficarem ansiosos quando veem os filhos, né, ansiosos. Muitas vezes eles trazem questões de baixa autoestima por não estar acompanhando os colegas nas atividades acadêmicas, o que faz com que ele fique mais irritado, né, mais evasivo. Então, assim, isso acaba afetando os pais, com certeza. E eu acho importante aproveitar, se tem algo de benéfico nesse momento de isolamento social, estar perto do filho, né, para estar observando esses sinais, tendo ele TDAH ou não. Se já tem TDAH, no sentido de estar observando sinais e sintomas, o progresso do tratamento fundamental. Se ele não tem, ficar atento para ver como é essa atenção, já que esse setting mudou, né? A casa dele virou a sala de aula. Claro que com menos estímulos, mas assim, é importantíssimo que nesse momento os pais convertam essa ansiedade, esse sofrimento da falta de foco do filho em ação e procure o quanto antes uma avaliação médica, né, e psicológica que venha a dar esse diagnóstico ou excluí-lo, mas que possa interagir da melhor maneira possível, visando a melhor qualidade de vida tanto dele quanto de sua família. O neurofeedback pode ser indicado para o TDAH? Então, a psicoterapia como um todo não tem trabalhos muito robustos, né? Assim como estimulação do trigêmeo também não. O Mindfulness mostra um benefício, assim como atividade física de 60 minutos por dia, intensa no paciente de TDAH, né? E as terapias comportamentais, sim, elas trazem um benefício robusto para o tratamento, se associado à medicação. Sendo feita de maneira isolada, ainda está muito aquém a terapia medicamentosa isolada. Boa tarde, doutor Léo. Boa noite, doutor Léo. Eu tô com TDAH. Não. TDAH pode ser confundido com o autismo. Marcinha, então, TDAH pode ser confundido com o autismo? É um pouco diferente a apresentação. Vou dar um exemplo. Por exemplo, os dois podem viver isoladamente. No autismo, a criança vai ter uma indiferença. Ela não vai querer, não vai ter nenhum interesse em fazer um amigo, por exemplo, né? Uma diferença bem assim, simplória, mas ok. Não vai ter interesse, para ela é indiferente ter aquela presença ou não. Enquanto que o paciente portador de TDAH, ele é rejeitado pelas outras crianças porque ele não consegue se conter e respeitar as regras, entendeu? Ele não consegue ter o limite bem estabelecido, ele fica enfadado, ele não consegue brincar de maneira efetiva, concluir uma brincadeira, já quer partir para outra. Então, esse tipo de interação, ele consegue interagir, só que os outros não conseguem ter tanta tolerância com ele e o rejeitam. Enquanto que no autismo, o paciente simplesmente é indiferente ao contato do outro, entendeu? Léo, dá umas dicas para pacientes que têm TDAH nesta quarentena. Melo. Então, é muito importante nessa quarentena se estabelecer uma rotina em casa, né?
uma vez estabelecida a rotina em casa, é fundamental com que essa rotina se faça de forma lógica, repetida mesmo, no sentido de que se busque um ambiente para que o paciente venha a fazer suas atividades acadêmicas, um lugar que ele saiba onde deve guardar seus brinquedos, seu material escolar, seus livros. Ele sempre deve ter o reforço positivo dos pais, né? Recompensas, os limites bem estabelecidos. É muito importante no paciente com TDAH limitar as escolhas, porque senão ele se perde, fica ansioso, não sabe o que escolher. Por exemplo, vamos assistir um filme, você quer esse ou esse? Ao invés de, vamos assistir um filme hoje, tem esse, aquele outro e aquele outro. Isso gera nele um desconforto de decisão. Então, assim, estabelecimento de rotina é fundamental. Hora de dormir, higiene do sono. Se puder, praticar atividade física em casa, né? Se puder ser na companhia dos pais, melhor para estabelecer esse vínculo, né? Se tiver irmãos também, porque um dos objetivos terapêuticos é justamente amenizar os atritos que se tem dentro dessa família, né? Por conta, às vezes, desse comportamento algo disruptivo que pode estar presente na criança com TDAH ou no adulto. Essa impulsividade, essa busca pelo prazer imediato, entendeu? Acho que o estabelecimento de rotina é o melhor conselho que a gente pode dar nessa época de isolamento social. Como as mães no home office que chegam a trabalhar 14 horas por dia podem atender melhor as crianças? De fato, trabalhar 14 horas por dia é muito difícil, né? E ainda sobra tempo para essas atividades. Mas eu acho que, como eu falei, estabelecendo a rotina organizada, estabelecendo os limites, é possível com que você consiga minimamente exercer seu trabalho, ajudá-lo nos exercícios, nas obrigações escolares, acadêmicas, poder observar como ele está evoluindo nisso, até para poder dar um feedback para o médico assistente se esse papel que agora você está exercendo enquanto professora, né, esses comportamentos estão sendo ou não conseguindo ser minimamente resolvidos e isso esteja refletindo em uma melhora na qualidade de vida de vocês. E se puder, mãe, trabalhar menos de 14 horas por dia, acho que vai fazer bem para você também. O TDAH está ligado à insônia infantil. Igor Ribeiro. Então, Igor, na verdade é o seguinte, os pacientes costumam, com menos de um ano, já ter essa questão da insônia. E aqueles que fazem uso do remédio, é um efeito colateral do remédio, a insônia. Então, assim, é muito comum, às vezes, o paciente de TDAH não necessariamente ter insônia, mas isso ser fruto do efeito colateral do remédio estimulante do qual ele faz uso, entendeu? Então, ajusta a dose, às vezes toma a dose mais cedo, fazer com que use para uma formulação de liberação prolongada. Isso pode ser muito, muito eficaz, né? Para além das questões de higiene do sono, estabelecer uma hora para dormir, se afastar de celular, de luz azul que pode vir a interferir no sono, de estímulos outros que porventura possa, né, estar atrapalhando nisso. Ok, gente, eu gostaria de agradecer a todos aqui que fizeram perguntas, que compareceram. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma, né, para o entendimento e, sobretudo, para a desmistificação do TDAH, sobre um crivo moral e entender que é uma condição médica que tem tratamento, que essa criança, esse adulto pode vir a ter uma vida normal, né, e o que vem a mitigar riscos para ele. Então, assim, é muito importante esse tratamento. Eu quero deixar claro que na Olish a gente vai continuar fazendo as lives todas as quartas-feiras, às 19 horas, e espero vocês todos na quarta-feira, viu? Para esse nosso encontro. Muito obrigado a todos.